Vamos lá. O Irã revidou e fez novos ataques a Israel. Eu não sabia disso. Agora, hein? O exército israelense fez bombardeios na madrugada desta sexta. Vamos acionar o nosso correspondente da Europa, Luca Bassani. Vamos abrir esse debate agora. Luca Bassani, você está conosco, Luca Bassani, eu quero ouvi-lo. Estou sim, Capês. Luca, então, ótimo. Eu quero fazer a pergunta a você. Bom, claro que, em primeiro lugar, é uma ação militarmente que Israel, o israelense, quem mora em Israel, reputa necessária, porque o Irã já ameaçou por mais de uma vez. Se não me engano, era o presidente Ahmadinejad falou de extermínio de todos os judeus, extermínio de Israel, negou o Holocausto. E, claro, uma bomba nuclear, uma bomba atômica para o Irã é uma grande ameaça a Israel e também ao mundo, porque motivaria uma reação nuclear também que seria catastrófica em escala mundial. Segundo Netanyahu, o Irã já poderia dar início à construção de 9 bombas nucleares. Eu quero ouvi-lo, porque é uma jogada política que dá prestígio, sobrevida a Bibi Netanyahu. Muitos israelenses já dizem que ele será responsável por ter reorganizado o xadrez do Oriente Médio, mas, ao mesmo tempo, é uma jogada arriscada. Como eu estou na dúvida, só uma pessoa a quem eu posso recorrer. Luca Bassani, explica pra gente. Obrigado, Capês. Realmente uma ação que é considerada necessária não só pelos israelenses, mas por grande parte dos árabes do Oriente Médio que não nutrem sentimentos positivos pelo Irã. É bom a gente sempre lembrar que os iranianos são persas, seguem em sua maioria a vertente xiita, que vai pela vertente ideológica dos 12 imãs, depois descendentes das filhas de Maomé, e por isso há várias divergências ideológicas também nesse aspecto religioso. Os países árabes, principalmente aqueles que querem projetar o seu poder regional, como a Arábia Saudita, detestam a política da República Islâmica do Irã. E apesar de não apoiarem Israel, até muitos deles não terem relações diplomáticas formais com o Estado de Israel, também estão felizes com esta ação que vai inviabilizar o projeto nuclear do Irã. Como você bem colocou, seria um grande risco não só para toda aquela população, mas também para os próprios iranianos. Afinal, a gente sabe que o governo é extremamente impopular, é um governo anti-mulher, anti-minoria, que prende as pessoas arbitrariamente, tem a polícia da moral que assassina mulheres que não utilizam a roupa islâmica adequada, corta sempre a internet, é uma das ditaduras mais tirânicas do mundo, e eu estive lá pessoalmente no Irã, posso afirmar que também, como um visitante, me senti muito mal pelo tratamento do governo. As pessoas são muito gentis, são muito hospitaleiras, mas o governo assim, é realmente tenebroso. Em relação a isso, a gente vê que se o Estado iraniano se nuclearizasse, a chance da queda da ditadura dos ayatolás, ela se tornaria muito menor. Exemplo da Coreia do Norte, que muitos na década de 80, 90 aventavam a possibilidade de se tornar um Estado falido e deixar de existir, eventualmente no futuro, mas agora com armas nucleares é considerado um dos importantes players do mundo geopolítico. O mesmo poderia acontecer com o Irã. Quais são os argumentos utilizados por Israel? A própria Agência Internacional de Energia Atômica diz que os iranianos já estavam enriquecendo urânio acima de 60%. É bom dizer para a nossa audiência que o urânio enriquecido de 3 a 5%, ele serve para fins civis, para conseguir energia, para conseguir abastecer as cidades. Mas se ele ultrapassa o nível de 90%, aí significa que tem uma finalidade bélica. E o Irã, em alguns relatórios da própria União Europeia, já estaria na faixa de 80% até mesmo. Então, era muito perigosa essa possibilidade. Os ataques israelenses foram precisos na cidade de Isfahan, Tabriz, Shiraz e também Natanz, uma que fica por volta aí de 200 quilômetros de Teherã, onde temos grandes instalações de enriquecimento de urânio subterrâneas. Elas não foram completamente danificadas, mas já bastante destruídas durante esta última operação. O governo dos ayatolás prometeu se vingar, e nós temos já alguns mísseis indo em direção a Israel durante essas últimas horas. Israel diz que conseguiu interceptar muitos deles, mas pede para que a população fique perto dos bunkers e sempre alerta a todas as novas informações que serão passadas pela Defesa Civil para tentar diminuir o número de casualidades, já que deve ser uma das respostas mais violentas dentre este conflito persa-israelense desde o começo dessas hostilidades. Como você bem falou, o Irã, em repetidas vezes, pediu o fim do Estado de Israel. Inclusive, durante as orações de sexta-feira,
O próprio Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, ele diz morte a Israel, morte aos judeus, morte à América. Então, uma arma nuclear nas mãos do Estado iraniano significaria também utilizar esse poder com fins ofensivos e não com o princípio da deterrência nuclear utilizado por muitos países para dissuadir ataques aos seus territórios, assim como faz a Índia, o Paquistão, como faz a China e, eventualmente, também como faz o Estado de Israel. Luca Bassani, o Fabrício Nates, que está aqui conosco, daqui a pouco ele vai entrar, vamos fazer um bate-papo aqui, porque a Maria De Carli, todos estão aqui. Claro, é um privilégio para o nosso telespectador e ouvinte participar desse debate aqui com tantos especialistas. Enquanto você falava, havia uma imagem ali, uma fumaça em Tel Aviv, que parecia um T, e ela partia muito de baixo. Normalmente, quando há interceptação de mísseis, essa fumaça ela fica horizontalmente mais elevada. Essa vem de baixo, vem subindo e abre um T, que a gente não sabe o que eventualmente poderia. Agora ela está até um pouco mais dispersada, mas ela vai de baixo, ela vai subindo e abre como se fosse um T. Luca Bassani, eu queria perguntar para você o seguinte. No primeiro ataque que Israel desferiu ao Irã, houve uma resposta que muitos disseram uma resposta protocolar, negociada previamente com a CIA. Os mísseis eram mais antigos, ultrapassados, foram enviados, mais ou menos teve um mapeamento de onde eles iriam cair. Muito bem. Agora, a pergunta que eu faço é, esse foi um ataque decisivo de Israel. Eliminou o chefe da Guarda Revolucionária, o ex-comandante supremo das Forças Armadas do Irã, nos moldes da ação feita que inviabilizou praticamente uma reação do Hezbollah. Foi uma ação catastrófica no Hassan Nasrallah. Eu pergunto a você, o regime teocrático do Irã já está seriamente abalado internamente. É um regime que não é totalmente popular e mantido à base da força. Será que os ayatolás irão dar uma resposta? Porque os mísseis do Irã são mísseis avançadíssimos e alguns deles têm capacidade de penetrar o espaço aéreo de Israel e atingir esses alvos. Isso provocaria uma reação de Israel. O Trump já falou, é melhor parar porque eles estão com muitas armas, as melhores armas fabricadas pelos Estados Unidos, outras estão a caminho. E se vocês prosseguirem, não assinarem logo esse acordo para controle da sua armamento nuclear, vou destruir vocês. Eu quero ouvir você, meu amigo. Qual a sua avaliação? Vai ter uma reação do Irã ou não vai? Vai ter uma reação do Irã, porque primeiro é legítimo, de acordo com o direito internacional, que quando há um ataque no seu território, você possa revidar. E também porque, como é um governo tirânico baseado na sua demonstração de força, não responder ao Estado de Israel também é uma demonstração de fraqueza para a sua própria população. Então, o governo dos ayatolás obrigatoriamente terá que responder aos ataques de Israel. Aquilo que nós vemos, todavia, é que o Irã ele não tem nenhum prestígio, nem na região, nem internacionalmente. Não há nenhum Estado constituído que é aliado militarmente do Irã. O Irã depende das suas proxies, destes grupelhos fundamentalistas que ele ajudou a fundar ou até mesmo ajudou a financiar ao longo das últimas 4 décadas. Os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza e as milícias xiitas no Iraque. Antes havia o Estado da Síria com Bashar al-Assad, mas isso também deixou de existir nos últimos 7 meses. Então o timing de Israel foi preciso porque ele sabe que o Irã não tem nenhum aliado de força que pode ajudá-lo em um ataque a Israel e nenhum dos países árabes vai se meter nesta confusão. Nós sabemos que quando a questão é Palestina, quando se trata de árabes sunitas sendo mortos por Israel, aí alguns países árabes se solidarizam e podem, assim como fizeram no passado, até mesmo intervir militarmente. Mas no caso do Irã, que é um país persa, xiita, um pária na comunidade internacional, nenhum deles vai comprar essa briga contra Israel e principalmente contra os Estados Unidos. Olhando os grandes players, Rússia e China, também são aliados circunstanciais do Irã e não vão entrar nesse vespeiro que envolve questões religiosas e, sobretudo, mais um Estado nuclear dentro do contexto geopolítico. É um grupo muito exclusivo, são 9 nações. Ter mais uma nação, por mais que ela seja sua aliada agora, não significa nada que no futuro eles possam mudar de postura. Então, a gente vai, obviamente, ficar de olho em todas essas questões e atualizar à medida que novas informações vão chegando, porque o cenário é bastante preocupante do ponto de vista da escalada e também
econômico. Não podemos esquecer que perto do Irã, o próprio Irã controla parte do Estreito de Hormuz, onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, é um grande produtor, exportador de petróleo, então os impactos econômicos de uma guerra generalizada, caso ela continue aumentando, eles também vão afetar o Brasil e todo o resto do mundo. O que você está olhando para cima toda hora? Você está tendo algum bombardeio aí? Você está preocupado com alguma coisa? Ô, Luca, estou vendo, você não está em Tel Aviv, não, né? Até porque está à noite lá. Ô, Luca, o Fabrício Nais que vai te fazer uma pergunta agora e uma informação importante. A Mônica Rosenberg tem parentes que moram em Israel. E segundo a informação que chega para ela, de parentes, teria caído mesmo um míssil aí próximo a um bunker, mas não há notícia de vítimas, nada disso, tá? Para ficar tranquilo, mas efetivamente não foi interceptado. Fabrício Nati, sua pergunta para Luca Bassani. Luca, meu amigo, boa tarde. A gente tem acompanhado toda essa movimentação envolvendo Israel, Irã nas últimas horas, nas últimas semanas, meses, anos até, inclusive, e chama muita atenção porque Benjamin Netanyahu conseguiu colocar, você falava, né, de uma janela de oportunidades, um momento ideal para que Israel promovesse essa operação e coloca os países europeus numa situação bastante delicada porque eles vinham fazendo uma pressão contra Israel nas últimas semanas por conta do que vem acontecendo na faixa de Gaza. Eu queria saber o que você tem ouvido aí de repercussão vindo do governo alemão, que é um dos principais países, uma das principais linhas militares e financeiras da Europa em relação a esses ataques das últimas horas. Olha, Fabrício, a questão alemã ela é bastante delicada porque o Estado alemão, desde a final da Segunda Guerra e da fundação do Estado de Israel, nunca se posicionou contra o Estado de Israel formalmente, até por umas questões históricas, pelos alemães terem sido aqueles que orquestraram o Holocausto. Mas a gente vê que há uma mudança de retórica. Até o mês de abril, com o Olaf Scholz, nós tínhamos uma postura mais pró-Palestina, solução de 2 estados, buscando o diálogo, sem atacar diretamente Israel, mas buscando exatamente toda essa possibilidade de termos um maior diálogo mediado pela União Europeia. No que diz respeito agora com o chanceler Merz, ele ocupa uma posição mais conservadora, dizendo que alguns males vêm para o lado positivo e, nesse sentido, os alemães também vão tentar buscar uma negociação maior em relação a esta questão israelo-palestina. No que diz respeito ao Irã, aí todos os países da União Europeia são contrários ao programa nuclear do Irã, inclusive a inteligência europeia, que tem denunciado esse enriquecimento muito alto de urânio que os iranianos têm feito, na faixa aí dos 80%, 83%, segundo relatórios franceses, alemães, holandeses que foram divulgados nos últimos meses. Então, acho que muitos deles vão pedir a desescalada, vão pedir a diplomacia, pedir uma maior conversa das duas partes para não termos mais uma crise humanitária concomitantemente, mas nós sabemos que não se sentem também muito pessimistas do Irã perder parte dos seus artefatos bélicos, principalmente nucleares, possivelmente nucleares, assim como aconteceu. Um alívio não só para os europeus, mas também para o Oriente Médio. Eu ressalto isso. A gente fala sobre a visão de Israel, a visão dos Estados Unidos, mas não podemos esquecer que os países lá ao entorno do Irã também são inimigos históricos e veem com maus olhos o desenvolvimento do programa nuclear. Por isso, indiretamente, acabam também aprovando essa ação militar conduzida por Israel durante as últimas horas. A cientista política Maria De Carli tem uma pergunta a você. Oi, Luca, boa tarde, tudo bem? Muito bom falar aqui com você. De fato, você bem mencionou e colocou aqui, o Irã, de fato, um país ali isolado no Oriente Médio, bastante odiado pelos seus vizinhos, inclusive uma das razões do Hamas atacar Israel foi justamente numa época em que a Arábia Saudita e Israel tinham acabado de fazer um acordo, estavam para fazer um acordo e a Arábia Saudita e Irã são também inimigos regionais. Inclusive, antes mesmo, aqui no meio do programa, eu estava dando uma olhada no Twitter e eu vi um Twitter do exército do Irã que falava assim, nós não começamos. Interessante aí para quem estiver acompanhando os Twitters de ambos os governos para estar sempre antenado com como eles se posicionam. Nesse sentido, eu queria saber de você, Luca, num mundo cada vez mais bélico, onde a gente vê atualmente 1 a cada 6 crianças vivendo em zonas de conflito, mais um conflito que parece chegar aí diante dos nossos olhos e se concretizar. Eu queria saber
Você acha, qual a probabilidade de um efeito dominó disso daí? O Irã é um país meio que isolado politicamente ali regional, porém tem um certo apoio e alinhamento com a Rússia. Qual o efeito dominó das potências da Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos, se envolverem de fato nesse conflito? Com imagens ao vivo de Tel Aviv, enquanto o Luca fala. Pois é, Maria, você destacou muito bem que muitas crianças, muitas pessoas vivem em zonas de conflito, sobretudo no Oriente Médio, que, por exemplo, a guerra da Síria acabou de acabar, mas a guerra do Iêmen continua violenta, na África, o Sudão, a maior catástrofe humanitária do momento, sem falar, obviamente, da faixa de Gaza. O fato que é bom a gente ressaltar que esta falta de prestígio, ela dá a Israel uma certa vantagem estratégica, já que nem a Rússia, nem mesmo a China, as duas grandes potências, poderiam intervir militarmente, muito menos os países árabes. Eu não prevejo que Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes ataquem Israel para defender o Irã. Muito pelo contrário, muitos deles vão aproveitar essa situação para que o Irã perca o seu prestígio e eles possam projetar ainda mais o seu poder regional. Eu acredito que outro fato que vale a gente mencionar, que um ataque do Irã a Israel, ele não pode ser deliberado, porque dentro de Israel nós temos cerca de 20% da população que são muçulmanos. Se eles começarem a bombardear Israel sem parar, supondo, muitos muçulmanos vão morrer e aí isso vai contra a própria versão deles de proteger a grande Umma, né, o grande califado islâmico que é pensado também na sua visão. Outro ponto são cidades históricas, religiosas importantes dentro da Terra Santa, né? Dentro do território palestino, do território israelense. Então, se há algum erro de cálculo e há uma danificação de uma mesquita sagrada ou de algum desses locais sagrados, isso também reverbera negativamente não só em todo o mundo muçulmano, mas internamente na população iraniana, que é automaticamente mais religiosa. Portanto, eu acredito que as respostas acontecerão, talvez em uma proporção muito maior do que nós já observamos até agora, mas elas tendem a se focar em operações de inteligência e de precisão. Assim como Israel conduziu operações de inteligência, precisão, a gente vê muitos edifícios com um andar, um apartamento só atingido, né? As fotos de Teherã, provavelmente onde moravam os líderes militares iranianos. O Irã talvez tenda a responder nesta mesma toada para não causar um número maior de casualidades, sobretudo numa região etnicamente e religiosamente diversa como é Israel, Palestina, toda essa região do Levante que é muito concentrada populacionalmente falando. Mônica Rosenberg, que está aqui, tem parentes em Israel, claro, está preocupada motivadamente, tem mísseis caindo nesse momento, a gente não sabe se são mísseis que já foram explodidos, estão caindo seus destroços ou não. Mônica Rosenberg, sua pergunta. Luca, muito bom falar com você. Enquanto a gente escutava a Maria te perguntar, nós vimos aí na imagem um míssil chegando e sendo interceptado. Nós também, quem está conectado na internet, está vendo imagens de mísseis caindo em Israel, mas isso era absolutamente previsível. Em nenhum momento Israel achou que ia mandar esse ataque e que nada ia acontecer. Nós lembramos, em outubro, quando teve aquela troca de mísseis e que o Irã mandou 300 mísseis de baixíssima qualidade, que demoraram muito para chegar. Era sabido que agora viriam 1.000 e de boa qualidade, mísseis balísticos mais rápidos, muito mais letais. Então, tudo isso sim, estava previsto. Só o único que ataca e acha que não vai ter resposta é o Hamas, que achou que ia fazer aquilo e nada ia acontecer. Israel estava preparado, vai continuar atacando a semana toda. Agora, uma coisa me chamou muito a atenção. Aliás, na verdade, duas. A primeira é que o Hezbollah não participou desse contra-ataque, né? O normal, antigamente, antes de Israel enfraquecer o Hezbollah, era que imediatamente o proxy do Irã, que era o Hezbollah, era o primeiro ali do sul do Líbano a contra-atacar e dessa vez eles estão em silêncio. Então eu queria entender de você, eles simplesmente não quiseram ou houve aí uma reação do governo do Líbano dizendo Hezbollah fica quietinho e deixa que o Irã que tem a sua própria briga. E a segunda pergunta é em relação à defesa, né, ao domo. No ataque de outubro, a Jordânia ajudou, os Estados Unidos ajudaram, houve um grupo ali que ajudou a defender Israel. Desta vez, Israel está sozinho ou a Jordânia não quis participar, não deu tempo? O que aconteceu?
Olha, Mônica, bom falar com você também. Você levanta duas questões muito importantes. Eu voltei do Líbano faz 5 dias. Eu estive no sul do Líbano, na região de Sidom, de Tiro, muito próximo da fronteira israelense, onde o Hezbollah tem o controle territorial. E tirando as bandeiras do Hezbollah e as fotos de Hassan Nasrallah, né, o falecido líder do grupo terrorista no ano passado, nós não vemos uma grande presença militar deles pelas ruas destas cidades. Então, o Hezbollah foi severamente atingido pela última guerra com Israel e perdeu muito dos seus artefatos militares. Não tem a mesma capacidade de resposta como tinha anteriormente, e essa também é uma das justificativas, pelo menos do ponto de vista analítico, para Israel atacar agora o Irã. Porque ele sabe que antes, quando o Hezbollah estava no seu auge do poder, obviamente que teríamos uma resposta muito próxima do seu território, muito mais rápida, mas não é o caso agora, depois de quase 7, 8 meses desta guerra entre o Líbano e o Estado de Israel. Falando sobre o domo, né, sobre essas novas, essas difíceis interceptações que Israel terá que fazer, eu acredito que ele não estará sozinho. Os Estados Unidos foram avisados sobre essas operações e vão estar de prontidão para proteger o Estado de Israel, assim como outros países que têm alianças circunstanciais, como é o caso da Jordânia. A própria Arábia Saudita naquela ocasião também ajudou a defender, então não acredito que Israel agirá sozinho caso um ataque de larga escala aconteça, sobretudo em áreas civis, áreas densamente povoadas, porque Israel, por mais que tenha sido o primeiro a fazer esse ataque, atacou de forma precisa lugares onde há armas, onde há o desenvolvimento do programa nuclear e também onde havia figuras muito importantes do exército iraniano e também da guarda revolucionária, ou seja, pessoas já procuradas internacionalmente, alguns deles considerados terroristas internacionais. No caso do Irã, se ele revidar sobre a população civil de Israel, isso poderá também acabar com essa retórica de que estamos sendo a vítima dessa situação e perder ainda mais o prestígio já muito reduzido dos iranianos, no caso do governo iraniano nessa região do mundo durante os últimos 50 anos. Olha, Luca, nós estamos aqui, o Paulo Loyola vai fazer uma pergunta importante, mas antes o nosso jornalista internacional, especializado em questões internacionais, está aqui. Ele vai fazer uma abordagem, uma análise e, ao mesmo tempo, uma pergunta a você, tá certo? E na sua resposta, na medida do possível, mais sintética, para dar tempo do Paulo Loyola também perguntar. Fabrício. Vamos começar aqui com uma informaçãozinha que chega agora, Capês. A IRNA, que é a agência de notícias do Irã, confirmou agora há pouco que mísseis chegaram em Tel Aviv, que mísseis foram disparados contra Tel Aviv e que eles atingiram, inclusive, as instalações do Ministério da Segurança de Israel lá em Tel Aviv. É isso que diz nesse momento a agência IRNA, que afirma que essa operação foi batizada True Promise 3, ou seja, Promessa Verdadeira 3, pelo governo iraniano. Hoje pela manhã, Capês, a gente havia recebido uma informação também vinda de agências iranianas afirmando que aqueles drones que foram disparados de madrugada pelo Irã contra Israel, o governo iraniano, Teherã, afirmou que não eram parte da resposta que o governo planejava contra os ataques de ontem e que essa resposta então começa agora. Nesse momento a gente acompanha aqui ao vivo na Jovem Pan essa movimentação, essa resposta do Irã. Vocês trouxeram muito bem aqui que no ano passado nós tivemos trocas de ataques aéreos entre Irã e Israel e principalmente os ataques iranianos eram muito protocolares, com mísseis antigos, alguns deles demorando 6 horas para chegar no território israelense, ou seja, dando todo o tempo para que Israel se preparasse, que o país estivesse ali todo pronto, com o domo de ferro ativo para conseguir abater esses mísseis. E agora a gente está diante aqui de uma situação diferente, mais intensa, em um momento muito mais delicado das relações entre esses países em toda a região. A Mônica questionava a ausência nesse momento do Hezbollah, um grupo que está muito enfraquecido. Israel foi muito competente nesse aspecto em conseguir enfraquecer os proxies iranianos na região. Então, tanto o Hezbollah no Líbano, quanto o Hamas na faixa de Gaza, claro, quanto também, por exemplo, os Houthis no Iêmen, aí já mais com o apoio dos Estados Unidos. Então, é um momento, uma janela ideal que Israel encontrou para atacar o Irã, mas sabendo que
teria uma resposta firme, que é o que a gente está observando agora. É a primeira vez que nós vemos mísseis caindo em Tel Aviv. Os mísseis costumam ser todos interceptados. Qualquer ataque disparado contra Israel nos últimos 2 anos, desde o 7 de outubro, costuma ser interceptado, no máximo estilhaços ou em áreas muito pouco povoadas, sem causar grandes problemas. Agora a gente pode estar diante de algo muito diferente. Luca, imagino também que na Europa isso vai repercutir de uma maneira muito negativa, porque aumenta uma tensão envolvendo um conflito cada vez mais global, né? Então, exatamente. Os europeus, eles já... Sim. Só que a agência de notícias do Irã confirmou, então, que efetivamente, Luca, foram disparados os mísseis e um desses mísseis atingiu o Ministério de Segurança de Israel, segundo a agência. O Fabrício falava aqui, já emendando a pergunta, você acha que vai ser o ataque do Irã é um ataque para dar satisfação para o público interno ou deve se alastrar contra a Arábia Saudita e outros? Rapidamente, Luca, porque está chegando notícias aqui, o Paulo Loyola quer perguntar também. Não, tranquilo, vou tentar ser o mais sucinto possível, Capês. Respondendo à sua questão, eu acredito que o Irã está respondendo agora de maneira rápida, primeiro para dar uma resposta ao público interno, já que muitos iranianos, principalmente aqueles mais fanáticos pelo governo, foram às ruas de Teherã demandar uma resposta veemente por parte do governo da República Islâmica. Todavia, a gente sabe que essa resposta ela não vai conseguir ser de maneira tão grande quanto os iranianos gostariam, porque parte da sua infraestrutura bélica, principalmente mísseis balísticos intercontinentais, foram perdidos ou danificados durante a operação israelense da última madrugada, que não só atingiu as instalações nucleares, mas também outros pontos de estoques militares dos iranianos. Em relação aos europeus, eles se preocupam com mais uma crise humanitária no Oriente Médio, não só pelo caos de muitas pessoas mortas, desabrigadas, pessoas que eventualmente venham a perder a sua vida e a suas casas, mas também o impacto econômico. Nós temos aí as rotas do petróleo das mais importantes, saindo do Irã pelo Estreito de Hormuz, passando depois pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que naturalmente já é também muito complexa pelos Houthis. Então, isso tudo vai dificultar ainda mais a questão energética aqui na Europa, já que também muito daquilo que nós consumimos de energia aqui tem vindo do Oriente Médio desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou. Paulo Loyola, sua pergunta. Luca, bom te ver. Obrigado aí por estar com a gente. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte. A gente viu recentemente Netanyahu passar por problemas muito sérios internos, inclusive com ameaça de saída de ultraconservadores, e cada vez mais a comunidade internacional está se manifestando contra o genocídio que está sendo feito em Gaza por parte do governo israelense. Você acha que essa instabilidade e esse problema de avaliação interna impacta diretamente o governo Netanyahu ao ponto deles estarem buscando outra guerra, porque sabemos que isso tem efeitos positivos sobre a popularidade de Netanyahu, Luca? Olha, Paulo, bom também falar com você. Eu acho que sim, acho que a gente pode juntar as duas coisas. Na visão de Netanyahu, talvez seja juntar o útil ao agradável. O útil é acabar com o programa nuclear do Irã e impedir uma nação tirânica de conquistar armas nucleares. E o agradável para ele é a permanência no poder, já que a gente sabe que caso ele saia da chefia do governo de Israel, ele tem fortes processos de corrupção na sua conta e poderá, inclusive, terminar na cadeia, além de outros acusações de crimes de guerra. Eu acredito que a escolha dele desse momento tem a ver com o que o Fabrício brilhantemente trouxe aqui sobre o timing, o enfraquecimento das proxies e também ver que o Irã tem uma situação de grande isolamento regional, mas também tem a ver com uma questão um pouco mais complexa, voltada mesmo a essa ambiguidade, né? A gente sabe que o Estado de Israel está muito desmoralizado, a figura de Netanyahu também é vista como uma figura negativa no ponto de vista da geopolítica internacional, mas a figura do Irã é ainda mais negativa. Então, ele é uma briga de rejeições. Aquilo que a gente fala na política eleitoral também é válido aqui. Ele sabe que tem alta rejeição no seu nome, nas suas ações durante os últimos meses, mas a rejeição sobre o Irã ela é muito maior na comunidade internacional. E nenhum desses
países que têm condenado as ações de Israel em Gaza vai ficar ao lado do Irã neste momento, se colocando contra Israel, exatamente porque a rejeição do Irã é muito maior. Então, ele também brinca com essa percepção da comunidade internacional e da opinião pública aqui, numa guerra que também é midiática, é muito importante, como nós temos observado nas diversas guerras nessa era digital. Informando o nosso telespectador, temos imagens aqui. Essa imagem é de Tel Aviv, é um prédio atingido por um míssil. Não há outras informações além dessa, se é o Ministério da Segurança ou não. Fabrício Naitz, que é a sua pergunta, a sua observação para Luca Bassani. Momento perigoso, delicado, de possibilidade de guerra de larga escala. Luca, eu queria trazer aqui uma ideia para a gente discutir, que é o seguinte: em relação ao programa nuclear iraniano. Nós temos essa discussão envolvendo Irã e Israel. O Irã diz que vai usar o seu programa nuclear única e exclusivamente para fornecer energia para a população civil. Israel diz que tem informações sérias afirmando que o Irã está enriquecendo urânio para conseguir desenvolver uma bomba nuclear. A inteligência dos Estados Unidos fica no meio do caminho. Mas a gente lembra, se a gente olhar aqui para a história, por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque afirmando que o país tinha arma nuclear. Chegaram lá e não encontraram arma nuclear nenhuma. Não há uma possibilidade de governos estrangeiros, você que está aí na Europa acompanhando mais de perto, pedirem por uma certa cautela nesse momento para que se garanta uma certeza absoluta envolvendo essas informações? É um ponto muito válido que você levanta, porque a invasão do Iraque, por mais que Saddam Hussein tenha cometido inúmeras infrações contra os direitos humanos, ela foi injustificada do ponto de vista da história, né? A gente vê que depois aquelas armas de destruição em massa que os Estados Unidos acusava Saddam Hussein de possuir não foram nunca comprovadas. No caso do Irã é mais complexo, porque nós temos de fato o Irã apoiando vários grupos terroristas pelo mundo, causando a morte de milhares todos os anos, e nós temos também a Agência Internacional de Energia Atômica, um órgão internacional reconhecido por várias nações, responsável também pelo Tratado de Não Proliferação, o qual o Irã também é signatário, falando que depois de 20 anos o Irã não tem cumprido com as suas promessas e tem enriquecido urânio acima do nível aceitável para conseguir energia atômica para a população civil. Então a gente vê que há um caso mais robusto contra os iranianos do que havia contra o Iraque, mas arbitrariedades podem acontecer. A geopolítica ela se mostra muito complexa, principalmente nessa região do Oriente Médio. Infelizmente, o barril de pólvora, quase que literalmente falando, do nosso planeta durante os últimos 100 anos. Bom, nós temos aí tempo para uma última pergunta, faltam menos de 2 minutos. A Maria De Carli vai fazer a pergunta, que eu já emendo a minha, se a Rússia deve se envolver. Informações que o Bibi Netanyahu já conversou com o Putin para dar uma maneirada. Eu quero a pergunta da Maria De Carli, você responde as duas juntas em 1 minuto. Justamente isso, Luca estava aqui falando, né, que cerca de 20% da produção de barris diários passam ali pelo Irã. Queria saber qual é o impacto econômico disso tudo em relação à nossa energia e à distribuição de energia internacional com essa crise entre Irã e Israel. Bom, a questão energética ela é muito importante. Vemos que as ações das várias empresas de petróleo russas subiram com a queda daquelas iranianas. Eu acredito que a energia em si, em alguns lugares do mundo, não fique mais cara, mas os produtos fiquem mais caros, porque o Irã exporta principalmente para a China. Em relação à Rússia, eu acredito que não vão adentrar neste conflito, até porque o russo é a segunda língua mais falada de Israel. Há muitos russos em Israel, os antigos judeus soviéticos, e é um país que também tem uma aliança circunstancial com a Rússia. Enfim, eu acredito que, por mais que o Irã seja mais próximo ideologicamente ao Kremlin do que o governo de Israel, os russos vão optar por continuar só na sua frente na Ucrânia, porque já estão com o prato cheio de coisas para resolver, se assim a gente pode dizer, e não precisam de um novo conflito nesse momento. Deixa que eles se resolvam. É pelo menos isso que a mídia estatal russa tem divulgado, e eu li durante esta sexta-feira, durante as últimas horas. O Linha de Frente para por aqui, segue agora o 3 em 1. Agradeço a audiência, uma boa tarde a você. Segue direto com o 3 em 1, Evandro Cini.